No requerimento 052/2019, dos vereadores Amarildo Farias e David Moro, a mesa diretora dessa Casa Legislativa, sobre as incinerações de animais no campus do CAV e os problemas de saneamento do campus que afeta o bairro Dom Daniel. Convidamos aqui, para fazer parte da mesa, o professor Clóvis Eliseu Gever, para acompanhar e também explanar as suas colocações aqui, representando o Centro Agroveterinário CAV UDESC. Referenciar também a presença do técnico universitário de suporte, Valmir Evaldo Paes, ali que vai acompanhar os trabalhos. Sejam bem-vindos. Solicitaria, para iniciarmos, um vídeo que foi feito ali sobre as incinerações no final do ano passado. Aí, pessoal, ó, só para mostrar para vocês, nós moramos aqui no bairro Dom Daniel e o pessoal do CAV tá fazendo buraco aqui atrás do muro, ó, que tem um muro que divide o nosso bairro aqui e eles ali, e eles estão queimando animal aqui, ó, tá? Não tem quem aguente o cheiro, não podemos nem parar dentro de casa, nem para comer, por causa do cheiro, é insuportável. E já ligamos para lá, tentamos conversar com eles, não resolveram nada. Então aí, ó, tá o vídeo aí para as autoridades ver aí e ver se pode fazer alguma coisa pela gente aqui, ó. Que o negócio tá complicado, né? Tentamos resolver numa boa, eles não. Tentamos ligar tudo, eles não resolvem o problema. Tá aí, ó, para quem quiser ver. Eles cavam um buraco aqui atrás do muro e traz os animais mortos aqui e tá com fogo aqui, ó. Né? E aí a vizinhança aqui como que fica inalando esse cheiro. Bom, primeiramente agradecer aqui a presença do diretor Clóvis, e já passamos a palavra, depois o vereador David também quer falar sobre o assunto, mas já passamos aí para o diretor, depois acho que o Valmir também, né, vai ficar à vontade aí vocês, né, para as manifestações aí, diretor Clóvis e o técnico Valmir. Obrigado. Eu inicialmente cumprimento os nobres vereadores. Sempre que nos é solicitado, nós, em respeito a essa casa, fazemos questão de estar aqui presentes para responder a tudo que nos é questionado, né? Eu gostaria de vir aqui explanar coisas positivas do CAV, né? Então, mas isso eu acho que demoraria uns 2, 3 dias para nós falarmos das coisas positivas que nós temos. Sobre essa questão pontual, inicialmente eu gostaria de pedir desculpas aos moradores do bairro Dom Daniel. Realmente ocorreu essa situação que nós formos averiguar, ela ocorreu no mês de novembro, tá? E nós recebemos um ofício aqui, encaminhado pelo vereador David Moro, e era uma série de questões que ele nos questionou, e eu fiz questão de conversar com o presidente da Câmara, o vereador Vone, né? Eu que gostaria de vir aqui pessoalmente para explicar a situação, porque ela é um tanto quanto complexa, né? Então, isso me demoraria muito tempo de colocar as coisas no papel, e além de nós termos uma função administrativa, a gente é professor, a gente tem sala de aula, a gente tem uma série de atarefamentos aí, então eu demoraria muito tempo para colocar a coisa no papel. Então, eu solicitei um espaço aqui para a gente fazer as colocações e responder os questionamentos, né? Então, nós temos um setor no CAV de patologia animal, né? Onde os estudantes, eles recebem animais mortos e fazem averiguação da causa mortis. Esses animais, depois de serem averiguados, eles têm uma destinação que era um aparelho chamado incinerador. E esse aparelho, ele estava queimado, né? E nós fomos fazer um orçamento,
somos uma empresa, uma entidade pública, tudo precisa fazer licitação, e é muito morosa esse processo, né? Demora muito. E esse aparelho, ele custaria, à época, para nós colocarmos ele em funcionamento, a bagatela de R$160 mil, para colocar ele em funcionamento, e ele era um aparelho já antigo, e mais R$30 mil por ano, foi o que a empresa nos pediu para colocar ele em funcionamento. Eu, de imediato, fui fazer um levantamento da quantidade de animais que eram incinerados semanalmente. Então, é em torno de 15 a 30 cachorros, originário do hospital veterinário, que também morre animal lá, cerca de um bovino e um equino por semana. Essa era a demanda. E isso, como é que nós íamos fazer? É uma situação complicada, porque lixo todo mundo quer se livrar. Era um problema sério para nós. Então, estava sendo enterrado, mas não é a destinação correta. E aí eu descobri uma empresa do estado do Paraná que desenvolveu um aparelho chamado desidratador, já testado, aprovado pelo CONAMA, que é utilizado nas propriedades avícolas e suinícolas. E eu descobri isso por acaso, porque quando eu estava preparando uma aula para o curso de pós-graduação em ciência animal, a disciplina Inovações Avícolas, eu estava pesquisando e eu vi esse aparelho. Entrei em contato com a empresa, me pedindo dados técnicos, e eles nos repassaram: olha, nós já estamos exportando 1.000 aparelhos desses para a China, né, que a China está crescendo bastante, avicultura e suinicultura, mas assim, nós não temos ciência da eficácia desse aparelho para outras espécies. Para aves e suínos, ele poderia servir. Ele é um sistema diferente, ele desidrata, ele não incinera. Então, o processo ele é lento, embora tenha um baixo custo de aplicação. Nós entramos em contato com essa empresa e disse: olha, eu acho que com umas pequenas adaptações nós poderíamos colocar esse aparelho em funcionamento aqui para servir a nossa demanda. E eles prontamente tiveram a gentileza de nos ceder esse aparelho incomodato, e em troca eu tenho que fornecer dados de pesquisa para eles, que eu acabei de... Agora ingressou um estudante de mestrado, onde ele vai desenvolver um trabalho para ver a eficácia desse aparelho para cães, gatos, equinos, bovinos. O problema é o couro do animal, né? E esse aparelho ele estava sendo testado, antes de nós trazermos ele para cá, ele estava sendo testado na Embrapa em Concórdia. E o pesquisador Luizinho Caron, que ele estava testando vários equipamentos de diversas empresas, nos disse e nos relatou que esse aparelho é eficiente e que ele não teria cheiro, né? Teria que misturar o animal com uma serragem, e o processo é de retirada da parte líquida do organismo. Nós trouxemos esse equipamento para cá e colocamos em funcionamento. Para nossa surpresa, o cheiro não foi nada agradável. Para nós, internamente, gerou uma série de questionamentos por parte de funcionários, estudantes, e nós tivemos que adaptar esse equipamento. Então, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, um aluno do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária foi olhar o equipamento e disse: olha, nós conseguimos colocar um filtro de água, captando o cheiro e a fumaça desse equipamento, passando num filtro, eliminando o cheiro. Mas isso nós estávamos em teste, como eu disse, esse aparelho foi trazido para cá para ser testado, né? E inicialmente tivemos essa situação do cheiro, e ele hoje foi saneado. Então, por que eu
pedir desculpas inicialmente, porque realmente ocorreu esse problema no CAV, tá? E que nós, de imediato, inclusive, veio um pessoal da Rádio Clube nos questionar sobre isso à época, né? Houve uma denúncia, tal, e a gente disse, me dá um prazo de 1 mês que nós vamos solucionar esse problema. Com relação a essa filmagem que foi colocada, ela realmente é no interior do CAV, na parte dos fundos, e essa imagem, ela é, se não me engano, do dia 3 de dezembro de 2018, e ela foi anterior a essa data, porque eu estava de férias e um dos diretores que me antecedeu, o professor Kleiman, ele me mandou essas imagens, está ocorrendo isso no CAV. De imediato, eu entrei em contato com o pessoal, assim, pelo amor de Deus, quem é que foi o autor dessa façanha? Porque nós tínhamos proibido de fazer esse processo. E aí eu fui ver a data da imagem, essa imagem que foi mostrada, ela é uma imagem do Facebook, de novembro, provavelmente novembro do ano passado, e as pessoas vão comentando, e ela acaba sendo atual. Tá? Então, digo para vocês com sã consciência, desde dezembro do ano passado, essa situação foi contornada. Mas especificamente da imagem, isso não foi problema do aparelho. Porque esse aparelho, ele é colocado o animal, ele é desidratado, é gerada uma farinha de carne, que os ossos longos de um bovino, eles ficam inteiros. E esse material, ele é retirado, ensacado e aí destinado à compostagem. O que aconteceu com um funcionário terceirizado que recolhe as folhas secas, que nós fizemos a limpeza, ele misturou esse material junto com o resíduo coletado, colocou no fundo e por iniciativa dele, ele colocou fogo nessas folhas secas e, na realidade, não era animal que estava sendo queimado, era um resíduo do aparelho onde já tinha sido desidratado. Então, é uma história longa que eu preferia aqui pessoalmente contar, porque se eu fosse colocar isso no papel, demoraria muito tempo. Tá? Então, essa situação realmente ocorreu, ela foi provavelmente ao final de novembro do ano passado, tá? Pedimos desculpas, resolvemos, não temos mais esse problema, né? Então, enfim, eu escutando a professora Aida com a questão de parcerias, né? Nós somos uma instituição pública aí que também temos problema com relação a recursos, né? Então, nós procuramos parceria. Eu iniciei agora um trabalho de pesquisa com esse aparelho, que a empresa já captou a minha ideia, porque o animal vai ser passado num triturador e colocado nesse aparelho para otimizar o tempo dele e a quantidade de lenha que é utilizada para queimar. Então, eu devo isso para a empresa Debona, lá do oeste do Paraná, que nos cedeu esse aparelho, né? Então, ele está em fase de estudos, mas com relação ao cheiro, nós já resolvemos a situação. Eu espero que tenha respondido o questionamento, vereador. Eu tenho uma série de questões que me foi colocado aqui, que eu acho que eu já aproveito para responder também, tá? Então, foi colocado aqui o que está sendo realmente incinerado no campus do CAV. Somente animais que são utilizados como estudo no setor de patologia e algum animal que morre no hospital que o proprietário não vem recolher. Inclusive, o hospital tem a prática de solicitar que, quando o animal morre no hospital, que o próprio proprietário recolha o animal. Nós não prestamos serviços, esse aparelho não tem condições de prestar serviço, tá? Não podemos absorver uma demanda, é simplesmente para nossa demanda interna. Nós tínhamos um professor lá que tinha interesse de prestar serviço para resolver problema de clínicas e tal. Eu digo, proibido. Esse aparelho não comporta isso. Tá? É para nossa demanda interna, que é em torno de 30 cachorros por semana, um bovino, um equino, não mais que isso. E 2 períodos à tarde por semana.
nas terças à tarde e quinta à tarde, que é usado o aparelho. Aí a segunda pergunta, se são animais, quais são os tipos de animais e qual o motivo que estes estão sendo incinerados? Aula prática. E o que vem do hospital? 3. O meio ambiente e o Ministério Público estão cientes da situação? Esse aparelho ele já é aprovado pelo CONAMA. Tá? Então, assim, nós não temos a intenção de prestar serviço, mas como o aparelho ele é liberado pelo CONAMA, que é um órgão que regulamenta o uso desses equipamentos a nível federal, acho que nós não corremos risco com relação a essa situação. Existe autorização? Pergunta 4. Existe uma autorização dos mesmos para que tais incinerações possam ocorrer? Nós somos uma cidade aí que está gerando conhecimento, né? Então, estamos tentando buscar soluções para ser aplicada no meio rural. Tá? Então, a questão das propriedades suinícolas, avícolas, quando os animais morrem, e hoje há uma situação que está se aumentando consideravelmente a quantidade de galpões na criação de suínos e aves por propriedade, o problema das aves e dos suínos quando morrem é inerente. A questão da compostagem já não é mais adequada. Então, esse aparelho incinerador, ele está sendo utilizado hoje de forma industrial e contínua. Na pergunta número 5, não existe um local adequado para essas incinerações? Lá no CAV existe o setor de patologia, né, onde o aparelho está acomodado. Que providências estão sendo tomadas a esse respeito, que é a pergunta número 6. Acho que já respondi, foi colocado um filtro de gases, né? Então, o fato que ocorreu aí é inerente à nossa situação. Nós advertimos o servidor terceirizado, que ele não é funcionário de carreira do CAV, a questão de limpeza e vigilância do CAV são trabalhadores terceirizados, né? E nós advertimos o funcionário e advertimos o supervisor dele. E, porventura, eu soube essa semana que esse servidor, ele andou... ele não faz mais parte do corpo da empresa, mas por outros motivos. Tá? Mas uma situação que tenho que relatar, ele tomou a iniciativa individual de fazer essa incineração no fundo do CAV, que realmente ocorreu. Ok? Fico à disposição aí para questionamentos. Professor Clóvis, só relatar aqui que semana passada nós tivemos uma audiência pública sobre a tração animal ali, dos vereadores Lucas e proponentes, né, e o vereador Bruno Hartmann, ao qual foi elogiado um dos projetos diversos que vocês têm, inclusive com parceria com o Poder Público Municipal, que é referente aos amigos do carroceiro. Então, a gente tem sim também coisas positivas para passar para a comunidade. Não sei se você tem uma apresentação ali com o Valmir. Na realidade, assim, nós tivemos aqui semana passada, naquela audiência promovida por o vereador Bruno, com relação aos animais, né? E o projeto Amigo do Carroceiro, que o CAV está envolvido. Quando eu fui questionado sobre uma situação inerente ao bairro Dom Daniel, que é vizinho ao muro do CAV. Eu recebi um ofício também dessa casa, né, que iria ser feita uma visita na sexta-feira. Eu até fiquei aguardando a visita. Eu iria viajar, mas como não compareceram, eu não sabia objetivamente qual era o objeto e qual era a área que estava sendo questionada. Então, eu conversei com os setores do CAV, o setor de obras, o setor de infraestrutura, sobre o que eu sei que foi usada a questão do alagamento, que existia uma vertente de água que inundava o bairro. E aí eu tomei a iniciativa de trazer comigo o nosso técnico servidor, o Valmir Paes, é um dos servidores hoje mais antigos do CAV. Me disseram até que o bairro Conta Dinheiro foi em homenagem a ele, que quando ele era criança era ele que contava dinheiro naquela... Acho que nós dois também, né? Que somos a minha família. Então, o Valmir mora naquela região, é um profundo conhecedor dos limites e limítrofes daquela área.
Então, como ele é responsável por essa situação territorial do CAV, mapa, divisória, cartório, é com ele, eu tomei a iniciativa de conversar com ele para que ele pudesse fazer uma explanação com fotos e até do histórico daquela região lá. Tranquilo. À vontade aí, Valmir. Então, boa noite, senhor presidente. Boa noite. E demais vereadores, né? Eu vou começar, eu até preparei algumas coisas, e eu vou começar lá com o decreto de 1938, do então prefeito, que doou a Escola Fitotécnica, senhor prefeito José Feliciano Alves de Brito. Ele doou 1 milhão de terra para a Escola Fitotécnica. E eu vou começar, eu até pediria para a técnica, se fosse o caso, de apagar ali, que ali no mapa fica mais fácil de eu explicar, né? Então, nesse mapa aqui, nós temos todo o terreno do CAV e da UDESC. Aqui nós temos, não sei se dá de ver lá, ele está meio apagado, né? Aqui está o parque, onde acontece a Festa Nacional do Pinhão. Aqui é a Rua Paulo Alves de Lis, aqui é a Rua Independência, que vai até, dá de se dizer que dentro do terreno do CAV passa uma ferrovia. Por lado de cá é do CAV, o Achorreado é do CAV, do lado de lá é do CAV. Aqui é a Becelesc, aqui é a cooperativa. E aqui nessa região, que faz confronto com o Dom Daniel, nós temos uma área de invasão, que ela envolve uma área de 55 mil metros de invasão, e lá no final, lá no bairro Pisani, depois da escola, também tem uma outra invasão. E nessa invasão aqui, ela faz divisa com o bairro Dom Daniel. Essa parte aqui, ó. Aqui passa a ferrovia, a área de domínio da rede ferroviária federal, né? E aqui foi construído na década de 60, 70, essa área aqui foi celebrado um convênio com a Prefeitura Municipal de Lages, onde existia a pedreira. Por isso, o bairro Dom Daniel, ele tem o nome de Pedreira, ali ao lado, é onde a Prefeitura explorava a pedra para o município. Aí, eu entrei no CAV em 1986 foi feita uma cerca industrial aqui, e deixando lá onde a Prefeitura utilizou aquela área, ela utilizou e tirava a pedra, ficou bacias, né, ficou o terreno, a topografia toda irregular. E em 86, na década de 80, foi construída uma cerca industrial aqui. Aí, o que aconteceu? Eu tenho fotos aqui que tem determinada moradia que utilizava o próprio baldrame da cerca industrial para levantar as propriedades. E a invasão ela estava em processo crescente, adentrando o terreno do CAV, os experimentos e etc, etc. O que foi feito? Foi construído um muro. Esse muro, ele vem lá da Abecelesc, vem aqui no canto da rua Independência, aqui, no fundo do CAV inteiro. Mas antes de eu falar ali na questão específica ali do bairro, eu coloquei um mapa sobre o outro. Esse primeiro mapa foi feito em 2001, então ele está um pouco desatualizado já, né? E esse outro aqui, ele foi feito com curvas de níveis, com toda a técnica em mais recente. Eu até tenho aqui, foi em 2012. Aí eu coloquei aqui, coloquei sobreposto
para ficar melhor indicado a área de invasão. A área de invasão do terreno, que é propriedade da UDESC, do Estado. E que vai lá no rio Ponte Grande. Se você olhar ali no azulzinho, ó, ali é o rio Ponte Grande. E isso tudo aqui hoje, ele se formou um bairro aqui, o bairro da Pedreira, que é invasão. Até eu tenho aqui essa parte, deixa eu pegar bem certinho. Aqui, ó, aqui é a Pedreira, aqui é o Dom Daniel. E o que o CAV fez? Até voltando lá naquela sobreposição. O CAV, inicialmente, aquele mapa mais antigo, é esse risquinho aqui, esse risquinho preto. E o muro que foi construído está nessa parte vermelha, que já adentrou para dentro do terreno do CAV, evitando as casas, evitando toda olho d'água. E ali daí tinha um banhado, nessa parte aqui. O muro foi feito em 2 etapas. A Prevale executou a primeira etapa, depois eu vou buscar fotos. Ela executou a primeira etapa até no banhado onde ficava a pedreira. E ali existia um talveg onde armazenava água. O que o CAV fez? Ele fez uma galeria, o Exército até que fez. Foi feito uma celebração de um contrato, onde o Exército executou com as máquinas de D8, PC, e regularizou o terreno. E aí, o que ele fez? O que nós fizemos no CAV? Aqui está o intervalo. Aqui onde parou o muro, a primeira etapa, ficou bem nessa parte aqui onde tinha o banhado e onde tinha as invasões. Aí o que foi feito? A ideia do muro era que tivesse no lado de dentro uma estrada ao lado do muro para o motoqueiro poder entrar e caminhar, porque o que acontecia? Eles matavam gado, matavam vaca do projeto de gado leiteiro, invadiam os experimentos, uma série de atrocidades dentro da instituição. E aí foi desenhado e planejado dessa forma. E o que foi feito? Daí foi feito, para resolver este problema, essa galeria, o Exército fez. E o que foi? Nada mais, nada menos do que dando a condição de um muro passar em cima, do lado. E a água é água pluvial. Água pluvial que vai naturalmente para a pedreira. E, além disso, o volume maior de água que possa estar afetando o bairro, ele vem do rio Ponte Grande, que é lá na ferrovia. Ele tem uma passagem de nível por baixo da ferrovia, que daí ela junta toda aquela água na bacia onde existia a pedreira. E até estava previsto, né, a Avenida Ponte Grande até na Rua 31 de Março, que é próximo ali do bairro, né? E, pelo que eu sei, parece que não irá mais ali, né? Então, a solução para drenar aquela água ali seria, né, a própria Ponte Grande, né? Mas voltando lá, aqui eu até trouxe algumas ilustrações, né? Essa é uma parte que faz divisa ali com o bairro. O que foi feito ali? Foi feito na divisa do CAV e adentrado além da divisa para dentro, para o passeio ficar mais largo, para a Avenida Independência ali do bairro ficar bem mais ampla, né? Então isso foi feito. E o que tem ali nesse passeio? Tem nada mais, nada menos do que água pluvial que joga para a via pública. Então, é isso que eu trouxe, né? E aí eu me coloco à disposição, porque eu acompanhei essa obra desde a fundação,
até o término dela, que já faz um bom tempo, né? E que aí acabou com esse problema. Ó, aqui dá de perceber, né, que é nada mais, nada menos que a água que armazena no banhado. E a UDESC, ela fez um projeto macro de toda a concepção de esgoto, inclusive estava contemplando a área do parque, onde acontece a Festa Nacional do Pinhão, e que, por topografia, fatalmente jogaria lá dentro do terreno do CAV, né? E isso existe, esse projeto, mas hoje todas as edificações do CAV, ela tem fossa e filtro, né? Então, nada vai para o Rio Ponte Grande. Mas o projeto macro, onde tem estação de tratamento de esgoto, ele contempla, né, futuramente, sei lá quando, que o excesso de água tratada possa ir para o Rio Ponte Grande, até por questões de topografia. Então é isso que eu gostaria de colocar, né? E até tem aqui um caso assim que é uma foto até que mostra que as invasões, eles usavam o próprio baldrame da cerca industrial para ir adentrando dentro do terreno do CAV. E a solução que se achou, inclusive, foi feito o muro de 3 metros de altura, com sapatas com profundidade adequada, de concreto protendido, e no início, quando se entregou a obra, ainda colocavam escada para pular o muro e furavam por baixo, e nós usávamos reto para ir tapando com aterro, para dificultar essa questão. Obrigado, Valmir Paz, técnico universitário de esporte. Passo a palavra agora ao vereador David Moro. Depois, se mais algum vereador tiver algum questionamento também. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência. Quero cumprimentar a Vilma, em nome da Vilma, todos os moradores do bairro Dom Daniel que se fazem presente. Muito obrigado pela presença e pela participação. Eu só queria que a técnica, depois eu tenho alguns questionamentos, que passe um vídeo ali, referente a que nós estivemos lá, se for possível. O vereador David Moro conversou com moradores do bairro Dom Daniel a respeito do mau cheiro que vem do CAV, quando animais são incinerados, causando mau cheiro e desconforto à comunidade. O mau cheiro é insuportável, não dá para aguentar, porque é muito forte. E, tipo, é perigoso, né? Tipo, trazer doenças, né? Para quem mora aqui perto, tem muitas crianças, e é insuportável o cheiro. Isso é frequente que acontece, essa incineração aqui atrás? É frequente, sim. Sempre dá esse mau cheiro e sempre vem dali. Esses dias eu até passei mal, eu senti o cheiro, aquele cheiro de estranho, de coisa queimada. Eu disse pro meu marido, ó, fecha a janela que eu não tô passando bem. Ele disse, os animais que estão queimando lá em cima. Eu disse, nossa, mas é desse jeito o cheiro. Eu senti o cheiro bem forte mesmo. Tá bem complicado, né? Porque assim, ó, às vezes a gente não consegue nem comer, porque vem cheiro de bicho queimado, sei lá o que eles estão fazendo ali. Não sei, até nem fui ali para ver o que está acontecendo, mas até uma vizinha já deu uma reportagem, porque tá bem terrível o cheiro, bem terrível, tá horrível mesmo. Eles têm que tomar uma providência, isso aí, porque não dá. Só para ilustrar, até conversando com a Vilma, mas o pessoal informaram que não teria, agora nesse momento não está ocorrendo mais o cheiro. Mas no dia da reportagem, foi na quinta, foi na sexta que nós estivemos lá? Não me recordo. Segunda-feira? Sexta-feira? Tarde. Sexta tarde. E essa entrevista foi na sexta-feira, pelo menos o depoimento das pessoas que ainda estariam ocorrendo esse cheiro. E eu pergunto, professor Clóvis, se esta máquina que o senhor disse que foi implantada, ela exala algum tipo de cheiro ainda, ou se realmente isso aí provém
Ou eles estavam falando no passado, que a vossa senhoria disse que no momento não está mais ocorrendo isso? Bueno, nós resolvemos o problema do mau cheiro com a instalação de um filtro. Tá? Esse aparelho, ele é como se fosse um fogão a lenha, ele é aberto, tem uma chaminé, como se fosse um forno. E ele tem uma rotativa, e por aquecimento o animal fica rolando, e tem uns 4 dentes, que vai friccionando o animal e vai desintegrando. Então, inicialmente, quando nós colocamos esse aparelho, e a informação que nos foi dada pelos pesquisadores da Embrapa é que ele não exalava mau cheiro. Mas, infelizmente, isso aconteceu. Tá? Então, não tenho por que negar. E aí nós tentamos solucionar essa questão. Então, acreditamos que o mau cheiro, e até peço às pessoas que são do bairro Dom Daniel, se sentirem um aroma desagradável, que por favor nos procurem. Né? Eu não recebi ninguém do bairro Dom Daniel, não recebi dos moradores, eu não recebi nenhuma reclamação. O pessoal do sindicato rural, que o muro é vizinho, eles nos questionaram sobre isso. A Rádio Clube também, cerca de setembro do ano passado, nos questionou a respeito do mau cheiro, mas nós acreditamos que isso tenha sido solucionado. Tá? Se porventura sentirem algum cheiro desagradável, nos informem, porque essa questão da queima que ocorreu no fundo do muro do CAV não era para ter acontecido. Talvez alguém esteja fazendo um processo da incineração lá e recaia sobre nós essa situação. Então, por favor, nos procurem, né, para a gente contornar essa situação. Nós levantamos o questionamento ali, eu até entendo, mas só para dar uma satisfação da filmagem ali, da água que sai de dentro do CAV. Como fica logo abaixo do muro, a gente temos um entendimento, mas só para a gente deixar bem claro que a gente está preocupado com aquelas questões, que é da água fluvial, como disse o técnico Valmir, e que realmente é preocupante, por causa que vem uma água de cima e que, segundo os moradores, tem cheiro. Mas é claro que a gente tem um entendimento que são águas que vêm provavelmente de alguns moradores também que passam ali, e a gente tem esse conhecimento. Em relação à solicitação dos moradores, que se ouvia a possibilidade do CAV estar dando sequência, se eu não me engano, deve ser esta imagem ali que está ali na tela, logo abaixo, se teria como a galeria chegar até o outro lado da rua. Eu não sei se isso seria possibilidade, se existe essa possibilidade, embora seja para baixo do muro, né? Eu acho, não sei se teria alguma... Inclusive, vereador, ali, né, aproveitando uma parte, né, na época, quando construiu a galeria, a senhora que mora do lado, eu conversei com ela lá, ela disse, nossa, mas por que não vai até lá na rua, né? E, que nem eu disse, foi feita uma celebração de um contrato com o Exército na época, e nós conseguimos, assim, 10% do custo, né? E eles forneceram isso para a gente, né? Claro que poderia sim, porque ali está dentro agora do terreno invadido, a própria prefeitura executar isso dali, que seria uma mão na roda, né? Para quem mora ali, porque daí não, porque ali é água de banhado, Não sei se eu contribuí, né? Agradeço aí pelas explicações, e a gente vai solicitar, então, só dando um retorno para a comunidade, a gente vai solicitar aí ao poder público, né, de repente uma parceria com o próprio batalhão, enfim. Pois não, professor? É interessante a gente ratificar que em novembro, final de novembro do ano passado, nós sofremos com uma tempestade que assolou o CAV. No início de dezembro, outro. Na metade de janeiro, outro. Então, nós tivemos que fazer licitações
emergenciais, e o valor total foi em torno de R$300 mil, o que nos causou prejuízo nisso. E dentro dessa questão, aquele relevo que existe, a topografia daquela região, ocasionou que o muro do sindicato, que faz divisa com o CAV, no fundo do sindicato, ele caiu, e é em torno de 30, 40 metros. Então, nós entramos em contato com o presidente do sindicato, o Pamplona, o Márcio Pamplona, e como a gente está sempre disposto aí a fazer parceria e dialogar, nós vamos comprar um material e ele vai entrar com a mão de obra para refazer o muro. Mas por que o muro caiu? Porque ali é uma declividade muito grande e quando chove, o volume de água é bastante intenso e ali é uma descida. Então, sabe, isso vai desembocar lá na parte mais baixa, que é o bairro Dom Daniel. Então, isso vem aqui desde a Avenida Luiz de Camões, que tem esse declive. Aí, eu acredito que teria que se fazer um estudo, consultar o professor Silvio, que eu também tive aqui com ele mês passado, né, sobre a questão das enchentes aqui de Lages, que talvez seja interessante um questionamento com ele para resolver essa situação. Tá? Eu como agradecer aí, eu que fui proponente da matéria relacionada aí ao mau cheiro, os questionamentos, quero agradecer ao Valmir pela explanação e quero agradecer também ao professor Clóvis por trazer as respostas para nós estarmos dando os encaminhamentos para a comunidade e explicando que realmente o que houve, o que aconteceu lá, e esperamos que, se caso, como o próprio professor falou, caso venha a persistir ou voltar a esta situação, esta casa está à disposição, o vereador David aqui, como todos os demais, à disposição da comunidade, para que a gente possa estar buscando as soluções junto ao CAV, mas de momento só nos resta agradecer pela participação, pelos esclarecimentos, o nosso muito obrigado por vir a esta casa, aonde aqui se representa o povo, e quando o povo nos procura, a nossa obrigação, o nosso dever é ir buscar esclarecimento, os quais vossas senhorias tiveram a felicidade de vir aqui esclarecer o que realmente houve e o que foi feito para solucionar esse problema. Muito obrigado, um forte abraço e uma boa noite a todos. Bom, eu agradeço a oportunidade, eu espero que eu tenha tentado solucionar essa questão do mau cheiro, do alegamento, dizer que o CAV está sempre de portas abertas à comunidade. Eu sou professor de avicultura e nutrição, mas atualmente exerço o cargo de diretor, respondendo pelo centro, e o nosso intuito é fazer parcerias com a comunidade, sempre está aberto para dialogar. Tá? Nós somos uma instituição pública, gratuita, mantida pelo governo do estado. 50% dos nossos alunos são oriundos de outras regiões. Tá? E uma das coisas que nos tem colocado lá no CAV é que muitas vezes setores da imprensa nos dirigem determinadas críticas, né, que talvez eles não saibam o que o CAV representa na cidade de Lages. Nós fizemos um estudo simples em matéria de números, né? Então, posso dizer para vocês que tranquilamente o CAV hoje coloca na cidade de Lages mais de 60 milhões de reais por ano. Isso aí dá em torno de 15% a 18% do orçamento do município. Vocês podem ver o que é hoje a grandeza do bairro Conta Dinheiro com a especulação imobiliária. Nós temos hoje pouco menos que 1.400 alunos de graduação nos nossos 4 cursos de graduação e 409 alunos de pós-graduação nos 7 cursos de mestrado e 4 de doutorado. Nós estamos hoje num processo de internacionalização. Nós estamos trazendo gente de outros locais do mundo para vir se qualificar no CAV. O nosso potencial ali hoje é de geração de conhecimento. Quando eu trouxe esse aparelho para cá,
é para solucionar uma situação que possa servir lá na ponta, na propriedade rural. Então, nós somos hoje geradores de conhecimento, conhecimento que é aplicado no desenvolvimento da sociedade. E nós vamos agora, esse ano, e já antecipo o convite para todos, nós estamos comemorando 1000 teses defendidas, entre dissertações e teses defendidas no CAV. Tá? Isso é um número altamente significativo, dentro dos 115 professores efetivos que nós temos, para ter essa demanda de 4 cursos de graduação e 11 de pós-graduação. Eu sempre digo, os nossos professores trabalham muito. Temos exceções, como todos os locais têm exceção. E nós temos apenas 82 funcionários hoje, atualmente lotados no CAV, para suprir 96 laboratórios. Nós temos uma deficiência muito grande de técnicos. O Valmir já tem tempo de aposentadoria, está colaborando conosco, mas logo ele vai sair e o conhecimento dele em cima dessas questões cartoriais vai ficar aí, não sei como nós vamos fazer, porque a questão de folha de pagamento está estrangulando a contratação de pessoas para nós repormos o quadro de funcionários. Tá? Muito obrigado, eu agradeço a atenção de vocês, eu espero ter solucionado essa situação. O CAV está sempre de portas abertas para aquilo que, dentro das nossas limitações, nós pudermos colaborar com o desenvolvimento da cidade. Muito obrigado. Professor Clóvis, essa casa também coloca à disposição e já fica aqui o convite para que, no próximo encontro aqui, para falar de todas essas melhorias, o investimento que o CAV fez para a cidade de Lages, também para o bairro Conta Dinheiro. Eu sou testemunha disso aí, porque nasci ali no bairro Conta Dinheiro e convivi por muitos anos ali, e hoje estou no coral, mas a gente acompanha todo esse trabalho. Vomir, pode... Então, eu só gostaria de dizer o seguinte, que nós estamos de portas abertas, que nem o professor falou, não só no CAV, né, nós temos, eu posso dizer de cadeira que eu conheço a UDESC, né, e a UDESC ela é muito maior, e nós podemos ter muitas parcerias que às vezes eu me pergunto, poxa, nós temos cursos de ponta, de administração, disso, daquilo, daquele outro, e engenharia do petróleo, já duplicamos prédios que foram da engenharia ambiental aqui, ó, foi feito em Balneário Camboriú, na engenharia do petróleo, foi feito em modelos em Pinhalzinho, na engenharia de alimentos, foi feito em São Bento do Sul, na engenharia moveleira, e nas informáticas, e o CAV está de portas abertas. É isso que nós podemos dizer. E o professor falou, né, que eu estou me aposentando, estou com 42 anos e não quero sair, eu gosto do CAV da UDESC. É isso aí. Obrigado, Vomir, obrigado ao nosso diretor Clóvis. Agradecer. Pois não. Pois não, vereadora. Cumprimentar e agradecer a presença de vocês nesta noite, muito esclarecedora. Quero registrar aqui o meu reconhecimento ao trabalho do CAV e dizer para a presidência disponibilizar uma gravação da fala de hoje que fica nos anais da UDESC, né? Acho que importante explicação, importante. Sim, vereadora, será, com certeza será efetivado, disponibilizado, e esse compromisso que nós temos aí com o Centro Agroveterinário vai continuar, e tenho certeza que vamos propor os vereadores que estão aqui já fazer aí digamos, trazer aqui os profissionais da UDESC para homenagear aqui referente esse número importante, essas 1000 teses aí, e pelo trabalho de referência que vocês fazem. Agradecer ao público, os moradores, né, as lideranças aí do bairro Dom Daniel, agradecer aos vereadores David Moro, vereador Jair Júnior, vereadora Aida, vereador Bruno Hart, vereador Ivanildo e vereador Osni. Então, presidente, queria só propor que a homenagem que fosse feita por essas 1000 teses, que fosse pelos vereadores que ficaram aqui. Sim. Que se interessaram em escutar o que os nobres vieram aqui falar para a gente, e agradecer a presença, que foi realmente muito esclarecedor.
Então, só queria deixar essa opinião. Tá? Então, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada esse importante esclarecimento do requerimento número 052/2019. Obrigado e boa noite.